Qual a área da região colorida, pessoal? Aqui nessa figura eu tenho um semicírculo, eu tenho um triângulo retângulo em que os ângulos são 60, 90 e 30 graus. Tudo bem? Então esse ângulo aqui é 30 porque a soma dos ângulos internos dá 180, 30 mais 60, 90, mais 90, 180. Então, pessoal, para eu calcular a área dessa região colorida, eu tenho que calcular primeiro a área desse semicírculo, porque depois eu tiro esse pedaço aqui. Tudo bem? A primeira coisa que eu tenho que encontrar para calcular a área desse semicírculo é encontrar o raio desse semicírculo. Então eu vou usar aqui algumas propriedades que eu conheço. Se eu traçar aqui um segmento do ponto E ao ponto B, eu vou ter um triângulo retângulo. E todo triângulo escrito em um círculo e um semicírculo em que um dos lados é o diâmetro, esse triângulo é um triângulo retângulo, tudo bem? Então, pessoal, eu vou aqui traçar um segmento do ponto E ao ponto B. Para isso, eu vou aqui adiantar um pouquinho esse vídeo. Já tracei esse segmento aqui do ponto E ao ponto B. Eu sei que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Bom, pessoal, se esse ângulo aqui é 30, este ângulo, então, vale 60 graus. Eu sei que do ponto A até o ponto O vale R, e do ponto O até o ponto B também vale R, que é o raio do círculo. Em todo triângulo retângulo em que os ângulos são 30, 60 e 90 graus, os lados deles são x, x raiz de 3 e 2x. O lado que está oposto ao ângulo de 30 é x, o lado que está oposto ao ângulo de 90 é o dobro do lado que está oposto ao ângulo de 30, ou seja, o lado que está oposto ao ângulo de 90 é 2x, e o lado que está oposto ao ângulo de 60 graus é x raiz de 3. Portanto, pessoal, olha aqui, se o lado que está oposto ao ângulo de 90 é 2r, o lado que está oposto ao ângulo de 30 é a metade, ou seja, o segmento é B, com certeza é o raio desse semicírculo. E o segmento AE é o raio raiz de 3. Agora tá fácil encontrar o valor do raio. Pessoal, vocês podem encontrar esse raio aqui por semelhança de triângulos, já que eu tenho dois triângulos em que os ângulos são 30, 60 e 90 graus. Ou vocês também podem utilizar seno, cosseno e tangente, que vocês também encontram o raio facilmente. Ok, gente? Então, olhando para o triângulo ACD, como esse triângulo é um triângulo retângulo, eu vou aqui utilizar o cosseno de 30. O que é cosseno de 30? É cateto adjacente sobre hipotenusa, tudo bem? Então, eu vou deixar aqui a formulazinha do cosseno para vocês. O que é o cosseno de 30, pessoal? O cosseno de 30 é o mesmo que raiz quadrada de 3 sobre 2. Isso equivale a cateto adjacente. O que é cateto adjacente? R mais 2 raiz de 3. R mais R equivale a 2R, então isso é 2R mais 2 raiz de 3 sobre... O que é a hipotenusa? R raiz de 3 mais 9. Para resolver isso aqui, eu vou multiplicar cruzado. 2 vezes 2R dão 4R, mais 2 vezes 2 raiz de 3, 4 raiz de 3. Isso equivale a raiz de 3 vezes R raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3 vezes R, 3R, mais raiz de 3 vezes 9 equivale a 9 raiz de 3. Trazendo 3R para o lado de cá e levando 4 raiz de 3 para o lado de lá, que vai ficar 4R menos 3R. 4R menos 3R equivale a R, já é o raio, tudo bem? 9 raiz de 3 menos 4 raiz de 3. 9 menos 4 dá 5, ou seja, 5 raiz de 3. Encontrei o valor do raio desse semicírculo. Então, qual que é a área total aqui do semicírculo? A área do semicírculo é πr ao quadrado sobre 2, ou seja, a metade de um círculo. A área do círculo é πr ao quadrado. Tudo bem? Eu já encontrei o raio, que é 5 raiz de 3.
Então, resolvendo, a área do semicírculo é π vezes 5 raiz de 3 ao quadrado sobre 2. Tudo bem? O que é 5 raiz de 3 ao quadrado? Vocês vão elevar 5 ao quadrado e raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é o mesmo que raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá 3. 5 ao quadrado é 25, então 25 vezes 3 dá 75. 75 vezes π dá 75π sobre 2. 75π sobre 2 centímetros quadrados. Então, pessoal, encontrei a área do semicírculo. Pessoal, para eu encontrar, então, essa área amarela, eu tenho que calcular a área do semicírculo, eu já calculei. Agora eu preciso tirar esse pedaço todo aqui. Como que eu faço para tirar esse pedaço todo aqui, pessoal? Eu vou traçar aqui o raio, por quê? Porque aí eu vou calcular a área desse setor circular e depois eu calculo essa área aqui, tudo bem? Então eu vou traçar aqui o raio OE. Pessoal, eu tracei aqui o raio OE, eu já sei que o raio vale 5 raiz de 3. Este ângulo aqui, pessoal, quanto que vale esse ângulo? O ângulo central é sempre o dobro do ângulo escrito. Se esse ângulo aqui é 30, com certeza este ângulo aqui vale 60 graus, tudo bem? E já vou deixar esse ângulo aqui, tá? Se esse ângulo é 60, eu sei que esse ângulo é suplementar. Se aqui vale 60, aqui vale 120, tudo bem? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Primeiramente, eu vou calcular a área deste setor circular aqui, tudo bem? A área de um setor circular de 60 graus é πr ao quadrado sobre 6. Por quê? A circunferência toda, o círculo todo, ele tem 360 graus. Para dar 60 graus, basta eu dividir por 6. 360 dividido por 6 dá 60. E a área do círculo é πr ao quadrado. Portanto, a área do setor circular é πr ao quadrado dividido por 6. Tudo bem? Eu já sei o valor do raio, porque eu calculei aqui, o raio vale 5 raiz de 3. Portanto, isso é π vezes o raio, que é 5 raiz de 3, ao quadrado sobre 6. Eu já calculei quanto que é 5 raiz de 3 ao quadrado aqui em cima. 5 raiz de 3 ao quadrado dá 75, vezes π dá 75π sobre 6. Eu posso aqui simplificar o 75 e o 6 por 3, simplificando então aqui, pessoal. 75 por 3 dá 25, então isso aqui é 25π sobre 6 por 3 dá 2. 25π sobre 2 centímetros quadrados. Então agora, pessoal, basta eu calcular a área desse triângulo aqui, ó, que eu estou colorindo aqui. Qual que é a área desse triângulo? Existe uma relação, pessoal, para a gente calcular a área desse triângulo, que é um lado vezes o outro lado, vezes o seno que está entre esses dois lados, dividido por 2. Então, eu vou escrever aqui a área desse triângulo. Quem é a O? A O é um raio. Quem é OE? OE também é um raio. Então, vai ficar 5 raiz de 3 vezes 5 raiz de 3. Vezes. Quem que é seno de 120? Seno de 120, pessoal, é o mesmo que o seno de 60 graus. E seno de 60 é o mesmo que raiz de 3 sobre 2 vezes 1/2, porque dividir por 2 é o mesmo que multiplicar por 1/2. 5 raiz de 3 vezes 5 raiz de 3 é o mesmo que 5 raiz de 3 ao quadrado, que eu já calculei anteriormente, dá 75. Tudo bem? 75 vezes raiz de 3 dá 75 raiz de 3, vezes 1, 75 raiz de 3, sobre 2 vezes 2, 4. Ou seja, a área desse triângulo aqui, pessoal, é 75 raiz de 3 sobre 4 centímetros quadrados. Finalizando o exercício, a área da região colorida é
a área total do semicírculo, que eu calculei aqui, menos a área do setor circular, de 60 graus, que eu acabei de calcular aqui, tudo bem? Menos a área desse triângulo, que eu também já calculei. Tudo bem, pessoal? Então, a área do semicírculo é 75π sobre 2. Então, eu tenho 75π sobre 2 menos a área do setor circular, 25π sobre 2, menos a área do triângulo, que é 75 raiz de 3 sobre 4. Como tudo aqui é denominador 2, eu posso subtrair. 75 menos 25 dá 50, então eu tenho 50π sobre 2. 50π sobre 2 é 25π. Tudo bem, pessoal? Então isso aqui é 25π menos 75 raiz de 3 sobre 4. E aqui está a área colorida. Agora eu vou deixar aquele espaço para que vocês possam printar a tela com a resolução do exercício. Gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, eu espero que vocês curtam, comentem e compartilhem. Deixo a todos vocês um grande abraço. Um abraço do professor Darley.